Saber aquela cena super clássica das manhãs de segunda-feira, o alarme toca, assim, antes mesmo de o sol nascer. Uhum. No escuro ainda, né? Exatamente, no escuro. A mão bate no botão da soneca meio que no automático. O café é engolido ali, em pé na cozinha mesmo. É, um clássico moderno. E quando a pessoa finalmente se dá conta, já está lá no trânsito ou espremida no transporte público, olhando pela janela, mas sem registrar de verdade o que está passando lá fora, sabe? É como se o corpo estivesse ali, mas a mente não tá. Exato. E, de repente, num piscar de olhos, o dia acabou. A semana inteira evaporou. Sim, e os anos vão passando nessa mesma toada. Pois é, existe essa rotina global, né? De trabalhar, consumir, pagar boletos e repetir. Tudo executado com uma precisão que é quase tipo mecânica. Totalmente mecânica. E a grande questão, que é o que traz a gente para a nossa análise aprofundada de hoje, é que a esmagadora maioria das pessoas passa décadas dentro dessa engrenagem sem nunca, ou quase nunca, parar para fazer a pergunta mais incômoda de todas. Que é, qual é o sentido disso tudo? Certo. Essa mesma. É exatamente sobre esse contraste brutal que vamos conversar hoje. Porque uma parte imensa da humanidade opera nesse eterno piloto automático. Uhum. Enquanto um grupo menor parece caminhar pelo mundo com uma clareza absurda, como se estivessem, sei lá, decodificando uma camada da realidade que os outros simplesmente não veem. Olha, essa observação do comportamento humano em massa, ela pode parecer um tanto desanimadora à primeira vista, né? Ah, com certeza. Bate um peso. Mas, na verdade, ela esconde uma mecânica evolutiva brilhante. O nosso objetivo nessa conversa é mapear justamente a jornada que tira a mente desse estado de inércia. Sim, e nós temos um material riquíssimo hoje para isso, né? Exato. Nós temos em mãos um material que categoriza a evolução da percepção humana em 7 níveis distintos de consciência. E é fundamental estabelecer desde o início que não estamos lidando com um estudo clínico rígido ou um diagnóstico médico. Claro, não é uma receita médica. Não, não. Trata-se de um mapa filosófico e comportamental. Ele descreve na prática como a nossa mente amadurece e como ocorre a transição de uma existência puramente reativa, onde a pessoa só responde a estímulos externos, para uma vida que é desenhada de forma intencional. Certo, então vamos desempacotar isso tudo, porque a promessa aqui é grande e cheia de nuances. Bastante. Durante essa nossa exploração de hoje, nós vamos entender 3 coisas fundamentais. Primeiro, como funciona esse piloto automático. Segundo, como acontece o despertar inicial. E terceiro, como o domínio da mente afeta diretamente a nossa prosperidade. Isso. A ideia é mostrar que vencer na mente é o primeiro passo para prosperar na realidade material. Perfeito. E fica o convite para quem nos escuta nos acompanhar até o final dessa reflexão, porque vamos compartilhar qual é o único pensamento que precisa ser alterado ainda hoje para subir um degrau inteiro nessa escala. É um insight bem poderoso. Sim. Mas antes de chegar lá, a ideia central dessa nossa análise não é, apontar o dedo ou julgar as escolhas alheias, certo? De jeito nenhum. O propósito é usar esse material como um grande espelho. Queremos criar um espaço de reflexão para que as pessoas possam olhar para esse mapa e tentar identificar em qual degrau dessa escada da percepção elas estão pisando agora. Porque as nossas fontes são bem claras ao afirmar que a evolução para o próximo estágio é simplesmente impossível sem aquela honestidade brutal de reconhecer o ponto de partida, sabe? Nossa, sim. E para entender a ideia de despertar, a gente precisa primeiro investigar a fundo o estado de dormência, né? Exatamente. Olhar para a base da pirâmide. O que o texto define como o nível 1. Isso. E olha, há um imperativo biológico muito forte por trás desse nível 1, que o texto chama de a vida no piloto automático. Imperativo biológico? Como assim? É que a imersão total no sistema não é um sinal de fraqueza intelectual da pessoa.
O nosso cérebro é uma máquina que consome, cerca de 20% da nossa energia diária. Caramba, é muita coisa. É muito. Então, para evitar a exaustão, ele é projetado para criar atalhos. Ele automatiza o máximo de processos possíveis. Ah, para economizar a bateria, digamos assim. Exato. Então, quando observamos aquele ciclo de trabalhar para ganhar dinheiro, pagar as contas básicas e consumir o que o mercado dita só para obter pequenos alívios de dopamina... Ah, aquela comprinha de fim de semana, né? Isso. Quando vemos isso, estamos vendo a mente operando em modo de máxima economia de energia. Não há espaço para questionamentos existenciais profundos nesse nível. Porque a banda larga mental tá toda ocupada. Perfeitamente. Está sendo direcionada para uma única tarefa que é incrivelmente exigente, a sobrevivência. Nossa, faz todo sentido olhar por esse ângulo biológico. É uma questão puramente de preservação. Sim, é sobrevivência básica. Ponto é que a vida se torna extremamente previsível, né? Uhum. E com o tempo, frequentemente vazia de um propósito maior. Lendo sobre essas engrenagens do nível 1, a imagem que me veio na cabeça, quase que imediatamente, foi a de um NPC naqueles videogames de mundo aberto. O personagem não jogável. Boa analogia. Exato. O personagem que tem uma rota absolutamente programada. Ele varre a mesma calçada todos os dias, repete as mesmas 3 frases se alguém interagir com ele. Sempre o mesmo script. Sim, ele não tem a menor consciência de que existe um jogador, um console ou o universo inteiro acontecendo fora daquele campo de visão limitado dele. Ele apenas executa o roteiro sem jamais revisar o texto. Olha, essa analogia ilustra perfeitamente a ausência de agência, sabe? O indivíduo restrito a esse estágio segue as diretrizes que a cultura, a família e a economia estabeleceram para ele. É um trilho, né? Exatamente. Isso, um trilho. Contudo, a mente humana é um sistema muito mais complexo do que um código de videogame. E essa adaptação ao modo de sobrevivência não consegue se sustentar para sempre, sem gerar um atrito interno significativo. A engrenagem começa a raspar. Exatamente. E é essa fricção, essa falha no sistema de automação que empurra a consciência para o nível 2, que o material define como o incômodo interno. E o que me chamou muita atenção sobre esse atrito é que ele não chega fazendo barulho. Não, é bem silencioso. Pois é, não é um grande evento explosivo ou uma tragédia que sacode a vida da pessoa. O texto descreve o nível 2 como algo muito mais sutil. Mais rasteiro. É o surgimento de um sentimento estranho, né? Isso. Uma sensação quase fantasma, que é super difícil de colocar em palavras. Porque a pessoa continua indo para o mesmo trabalho, continua pagando os mesmos boletos. O relacionamento pode até estar bem. Exato. Mas se instala ali uma suspeita silenciosa de que algo na engrenagem principal está quebrado. A pessoa olha ao redor e pensa: gente, é impossível que a experiência humana se resuma a repetir essa mesma semana até o dia do fim. É a famosa pergunta: é só isso? Isso, é só isso. É uma fase de muita desorientação, porque a pessoa sabe que não quer mais o nível 1, mas ela ainda não tem as respostas ou sequer sabe o que está procurando. Fica um vazio. Sim, isso seria tipo o equivalente a uma crise existencial moderna. Uma espécie de panela de pressão pegando fervura lentamente. Olha, o que é fascinante aqui é a forma como a sociedade moderna interpreta essa fervura. Como assim? É que, fartamente, esse desconforto é diagnosticado como um problema a ser erradicado. É algo que a gente tenta abafar com mais horas de entretenimento, Maratona de série. mais compras impulsivas ou qualquer outra distração que esteja disponível ali na hora. É, para anestesiar. Exato. Mas segundo a nossa fonte, esse incômodo não é um defeito de fabricação. Ele é, na verdade, o primeiro grande sintoma de evolução real. É a faísca crucial. Nossa, mudar essa perspectiva muda tudo. Muda. O nível 2 marca o momento exato em que a anestesia existencial do piloto automático começa a perder o efeito, sabe? A dor ou a angústia sentida desse estágio é a dor do crescimento psíquico. O dente nascendo, né? É, bem isso. A mente está deixando de apenas sobreviver e passando a ansiar por um significado estrutural. E uma vez que essa anestesia perde totalmente o efeito, o cérebro não consegue mais
ignorar o alarme tocando lá no fundo. De jeito nenhum. Porque, assim, a reação mais natural e instintiva do ser humano ao sentir dor é tentar encontrar a origem do machucado. Se a vida parece não fazer sentido, a mente passa a procurar os culpados, ou pelo menos as causas desse design defeituoso. É o movimento natural da mente. Sim. E essa busca implacável por respostas é o que catapulta a jornada diretamente para o nível 3, o questionamento. Pelo que eu li das nossas fontes, esse é o momento em que a paz de espírito vai embora de vez, né? Ah, sem dúvida. É um período de ruptura profunda e, muitas vezes, bem solitário, para falar a verdade. Solitário porque as pessoas ao redor não estão entendendo, né? Exato. É o nascimento do pensamento crítico em sua forma mais ativa. No nível 3, o indivíduo pega todas as estruturas que antes eram aceitas como verdades absolutas e inquestionáveis e as coloca sobre um microscópio implacável. Dá para dar um exemplo dessas estruturas? Claro, a religião em que a pessoa foi criada, o sistema político que ela sempre defendeu sem pensar muito, a própria validade da educação formal. As tradições culturais, as expectativas da família. Tudo é desmontado. O indivíduo deixa de ser um eco das vozes ao redor e começa a exigir evidências, lógica e, acima de tudo, alinhamento com seus próprios valores que estão emergindo ali. É um momento de desconstrução pesada mesmo, e a consequência lógica de desmontar essas estruturas internas é começar a notar os fios que puxam o mundo externo, né? Como uma marionete que olha para as cordinhas. Exatamente. O que nos leva direto para o nível 4, a percepção das influências. Aqui, a análise extrapola as crenças pessoais e a pessoa se dá conta do peso colossal que o ambiente exerce sobre ela. É o despertar ambiental. Isso, ela começa a enxergar a matriz. A publicidade onipresente, os algoritmos das redes sociais ditando o que é belo ou aceitável, a indústria do entretenimento moldando desejos e, principalmente, a percepção de como o medo é rotineiramente utilizado como ferramenta de venda ou de controle. O medo é um motor poderoso, né? Muito. A pessoa chega no nível 4 e toma um susto genuíno porque ela percebe que muitas das escolhas que elas juravam serem decisões livres e autênticas foram, na verdade, meticulosamente induzidas pelo ambiente. E eu diria que é mais do que um simples susto. É um verdadeiro choque de realidade sobre o ecossistema midiático e social. A pessoa compreende que a sociedade de consumo funciona como uma correnteza invisível, porém fortíssima. Uma correnteza que te leva, quer você queira ou não. Exatamente. Essa correnteza é desenhada para empurrar as massas populacionais para direções muito específicas. Seja para consumir o produto da estação, para adotar uma polarização ideológica que gera mais cliques, ou para manter um estado de ansiedade crônica em relação ao futuro. Mas espera aí. Deixa eu fazer o papel de advogada do diabo por um instante. Só para garantirmos que a nossa análise não escorregue, tipo, pro exagero. Claro, vamos lá. Quando o texto fala sobre despertar para o fato de que a mídia, o medo e o sistema moldam ativamente a nossa realidade e as nossas decisões, isso não corre um risco enorme de soar, sei lá, meio paranoico? Entendi o ponto. Quer dizer, como nós podemos separar essa percepção lúcida do nível 4 do simples ato de começar a ver conspirações mirabolantes em absolutamente tudo, achando que o mundo é controlado por vilões escondidos em salas escuras bebendo vinho? Onde fica a linha que separa a lucidez da loucura? Olha, essa distinção é o que separa a maturidade da paranoia, sabe? Se conectarmos isso ao funcionamento básico do mercado, fica muito claro que a sabedoria do nível 4 reside na observação técnica. Técnica? Como assim? Não são teorias conspiratórias. Não é necessário acreditar em grupos sombrios controlando a mente de cada cidadão para entender a matemática da atenção. Ah, o mercado da atenção. Exato. Trata-se de ter a sobriedade para reconhecer fatos econômicos e psicológicos que são amplamente documentados. Algoritmos, por exemplo, são otimizados para reter a atenção humana explorando emoções primárias. A raiva engaja mais que a alegria, né? Com certeza.
Peças publicitárias são construídas para gerar um senso de insuficiência que, teoricamente, só pode ser curada pela compra. Narrativas focadas em ameaças e medos geram muito mais lucro do que histórias de cooperação. É verdade. Então, reconhecer esse peso ambiental não é vestir um chapéu de papel alumínio, é adquirir letramento midiático e desenvolver uma autodefesa intelectual. Nossa, essa explicação aterra o conceito perfeitamente. Tira o foco do vilão imaginário e coloca no modelo de negócios. Exatamente. É só o sistema funcionando como foi desenhado para funcionar. Mas o material também faz um alerta fascinante. Essa lucidez do nível 4 carrega uma armadilha sedutora e extremamente perigosa. A maior de todas, eu diria. Porque quando se percebe a magnitude desse sistema, a força bilionária da propaganda e o peso histórico das estruturas sociais, a reação mais tentadora é o vitimismo. É jogar a toalha. Exato. É muito fácil pensar: poxa, se a máquina é tão gigantesca e manipuladora, eu sou apenas uma peça minúscula e indefesa, a culpa da minha falta de propósito é do governo, é da economia, é da minha herança genética, é do algoritmo que destruiu minha capacidade de foco. É culpar o mundo, né? Isso, e a recusa categórica em cair nessa armadilha confortável é o que promove o salto para o clímax da nossa exploração de hoje. Com certeza. A verdadeira paralisia acontece quando essa descoberta das influências externas se torna uma desculpa esfarrapada para a inação, o que nos leva de forma inexorável ao nível 5. Que é um dos mais pesados. Sim, o nosso material-fonte classifica repetidamente esse nível como, talvez, o ponto de virada mais vital de toda a existência humana, a responsabilidade pessoal. Nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o nível 5 exige um sacrifício de ego que pouquíssima gente está disposta a bancar. Dói muito largar o osso da culpa, né? Demais. É o instante exato em que a terceirização da culpa é permanentemente revogada. O indivíduo para de apontar o dedo para o cenário político, para a crise econômica, para os pais que cometeram erros na criação ou para a ausência de sorte. A lente muda de direção. Exato. O foco abandona o exterior e se volta violentamente para o interior. A conclusão que se tira aqui é pesada, mas é libertadora. Mesmo imerso em um cenário caótico, cheio de falhas sistêmicas e desigualdades óbvias, a pessoa reconhece que ela ainda retém o poder inegociável da resposta. A escolha final sempre pertence a ela. É a transição definitiva que encerra a infância psicológica e inaugura a vida adulta real, sabe? Uma mudança que não tem qualquer relação com a idade cronológica no RG. Pode ter 60 anos e ainda estar na infância psicológica. Exatamente. A pessoa no nível 5 compreende que as cartas distribuídas pela vida podem sim ter sido injustas, mas a responsabilidade de jogar a mão de forma estratégica é exclusivamente dela. Pensando em como isso funciona na prática, me ocorre uma analogia com a navegação. Ah, interessante. Como seria? Imagina um marinheiro em alto mar. Durante o nível 4, que é a percepção do sistema, ele estuda a meteorologia, entende a mecânica brutal das correntes marítimas e percebe o quão assustador, imenso e incontrolável o oceano realmente é. Ele vê o tamanho do problema. Isso. E, diante dessa imensidão, ele pode muito bem sentar no convés, cruzar os braços, chorar e culpar a tempestade por estar empurrando o barco dele para os recifes. Mas, ao acessar o nível 5, ocorre um clique mental. Vira a chave. Ele entende que jamais terá o poder de controlar a formação da tempestade, a velocidade do vento ou o tamanho da onda. Mas ele é o único responsável por segurar o leme e ajustar as próprias velas de acordo com o vento que sopra. Perfeito. A responsabilidade da ação. A tempestade não foi escolha dele, mas a responsabilidade de navegar através dela não pode ser delegada a mais ninguém. Só que, assim, sejamos honestos, abandonar o hábito de culpar a tempestade é incrivelmente desconfortável. Ah, sem dúvida. Reclamar é quase um abraço quentinho, né? O vitimismo oferece um conforto psicológico imenso, porque ele concede ao indivíduo a absolvição total da necessidade de agir e de tentar. Se a culpa é do outro, eu não preciso fazer nada. Exato. Se a culpa do meu fracasso é do mundo, então a única atitude lógica é sentar e esperar que o mundo mude.
O que, bom, como a história prova, é uma estratégia totalmente falida. Falida e frustrante. Sim, e o texto é categórico sobre este ponto. Sem assumir uma autorresponsabilidade radical, é absolutamente impossível acessar os estágios superiores da percepção. Sem assumir a autoria da própria vida, o desenvolvimento estagna permanentemente no cinismo e na reclamação. O que nos empurra para um problema logístico agora, né? Como assim? Porque, olha, assumir o leme no meio da tempestade exige muita perícia. Não basta apenas querer navegar. É preciso ter ferramentas para operar essa responsabilidade pessoal que é tão exigente. Ah, com certeza, a vontade por si só não basta. Não basta. E segundo nossos documentos, a ferramenta definitiva para isso nos leva ao nível 6, o domínio da mente. É aqui que a gente deixa a teoria e entra na engenharia de resultados. A ideia de que as decisões constroem a prosperidade. Sim, é a transição do conceito para a aplicabilidade pura. O nível 6 baseia-se na compreensão tática de uma cadeia de causalidade que é inquebrável. Qual seria essa cadeia? É o momento em que o indivíduo deixa de ver seus pensamentos como nuvens aleatórias passando pela cabeça e entende a seguinte mecânica neurológica e comportamental. Os padrões de pensamento moldam diretamente as decisões. Pensamento gera decisão. Isso, e essas decisões geram as ações diárias. E são essas ações repetidas de forma consistente que, no longo prazo, constroem a realidade material e emocional que nós habitamos. Eu fiquei, assim, obcecada por essa mecânica do nível 6 enquanto li as fontes, porque ela resgata a transformação pessoal daquele reino místico do pensamento positivo vazio, sabe? E a coloca no campo da prática pura. Sim, tira do abstrato. Exato. Para ilustrar, eu pensei em um algoritmo de um mecanismo de busca na internet. Se alguém digita apenas notícias trágicas e teorias de conspiração na barra de pesquisa, o algoritmo vai inundar a tela com mais desse mesmo conteúdo. Porque é isso que a pessoa demonstrou querer ver pela ação dela. Exatamente. A mente humana funciona de forma assustadoramente parecida. Se a pessoa alimenta pensamentos de vitimismo e escassez, o cérebro, através de filtros cognitivos, vai destacar na realidade apenas as oportunidades perdidas e as injustiças. O famoso viés de confirmação. Isso mesmo. O nível 6 é o momento em que a pessoa assume o teclado desse buscador interno. Ela entende que dominar as emoções, disciplinar os pensamentos e cultivar o autoconhecimento não é papo furado. Não é técnica. As suas ações e, consequentemente, a sua conta bancária, a sua saúde, os seus relacionamentos. A mudança externa exige uma intervenção lá na origem, no pensamento. Olha, a metáfora do algoritmo traduz perfeitamente a neuroplasticidade e os ciclos de hábitos, viu? Prosperar em qualquer métrica, seja financeira, emocional, de carreira, exige que o mundo interno e a execução externa estejam super alinhados. É o velho vencer na mente para prosperar na realidade. Exatamente. Contudo, o mapa da evolução da consciência não estabelece a linha de chegada na mera conquista de resultados práticos ou na disciplina militar sobre as ações. Tem algo além da eficiência. Tem. Há um estágio culminante onde toda essa luta frenética por controle dá lugar a uma compreensão muito mais apaziguadora. É quando chegamos ao nível 7, que é descrito como consciência e gratidão. E sobre esse ponto final, eu confesso que parei e refleti bastante, viu? Porque a linha entre sabedoria profunda e alienação pode parecer meio tênue às vezes. Como você leu essa transição? Então, o texto descreve o nível 7 como o entendimento de que a jornada da vida transcende a mera acumulação de vitórias, focando na evolução interior. Aponta para aquela clareza definitiva de que nenhuma solução milagrosa externa vai descer dos céus para consertar as coisas. Porque a verdadeira fonte de poder sempre esteve do lado de dentro. Isso. Mas a minha questão aqui é a seguinte: atingir esse nível significa virar as costas para a ambição? Estamos falando de um estado inatingível de iluminação zen, onde a pessoa se isola no topo de uma montanha, imune aos boletos e à complexidade social? Ou isso é uma postura mental factível de se operar no meio do caos do século XXI? Essa é uma
Excelente pergunta. Isso levanta uma questão importantíssima sobre o verdadeiro significado de espiritualidade e maturidade nessas fontes. O nível 7 está longe de ser um convite ao isolamento monástico ou uma passividade conformista. Ah, que alívio! Pois é, a verdadeira maestria desse estágio é a capacidade notável de continuar operando no mundo moderno, trabalhando, empreendendo, construindo projetos super ambiciosos, lidando com problemas complexos. Pagando as contas e lidando com o trânsito. Tudo isso, mas a partir de um centro de gravidade completamente diferente. E qual seria esse centro? É que a motivação deixa de ser o medo da escassez ou a necessidade desesperada de validação externa, sabe? E passa a ser uma gratidão ativa pela simples e extraordinária experiência de existir e aprender. Ou seja, a pessoa não abandona a construção da própria vida, mas aquela neurose e o desespero associados a essa construção meio que desaparecem. Exato. Ela joga o jogo sabendo que é apenas um jogo. Perfeitamente sintetizado. A pessoa que alcança e se estabiliza no nível 7 incorpora a filosofia máxima que permeia todos os degraus anteriores. Ela internaliza a certeza irrefutável de que toda prosperidade duradoura e toda paz genuína são fenômenos que irradiam de dentro para fora. A mudança interna reflete na externa. Sim. A gratidão descrita aqui não é o ato de aceitar qualquer condição precária com um sorriso falso no rosto. É uma profunda apreciação pelo processo de crescimento. Sem a ilusão de esperar salvadores externos, a pessoa celebra a própria capacidade de se transformar em cada etapa do caminho. Gente, é um arco narrativo de tirar o fôlego mesmo. É uma baita jornada. Para amarrar os conceitos que desbravamos hoje, vamos dar uma olhada na fluidez dessa jornada. Nós começamos lá na base, observando a mente operar no modo de economia de energia, confinada àquela previsibilidade do piloto automático no nível 1. E aí vimos a fricção natural gerar aquele incômodo inexplicável no nível 2. Que, por sua vez, acende a faísca do pensamento crítico no nível 3, levando à desconstrução das verdades impostas. E, a partir daí, surge a consciência, que muitas vezes é bem assustadora, do peso das engrenagens sociais e midiáticas sobre as escolhas individuais, lá no nível 4. Até chegarmos no divisor de águas. Exato, o grande divisor. A coragem de assumir a responsabilidade irrestrita pela própria trajetória, no nível 5, abandonando as desculpas. Com as mãos no leme, a mente passa a ser domada no nível 6 e utilizada como ferramenta primária de ação e resultado. Até desembocar naquele estado de apreciação genuína, paz interna e clareza profunda do nível 7. Incrível. Mas vale um aviso importante sobre o uso disso tudo, né? Muito importante. A grande utilidade de trazer todo esse panorama à tona é lembrar que esse conjunto de conhecimentos não deve ser transformado em uma régua moral. Ah, para ficar apontando os defeitos dos outros? De forma alguma. Conhecer a fundo esses 7 níveis de consciência não serve para observar as outras pessoas e tentar diagnosticá-las, sabe? Rotulando com arrogância quem estaria supostamente mais acordado ou quem estaria dormindo. Isso seria o próprio ego operando. Exatamente. A única função válida desse material é atuar como uma bússola estritamente pessoal e interna. É um convite para o mapeamento das próprias atitudes, dos gatilhos emocionais que nós ignoramos e dos padrões repetitivos nos quais a gente sempre tropeça. Para olhar para dentro. Sim, serve para descobrirmos com o máximo de honestidade possível qual é o próximo passo lógico e necessário para o desenvolvimento da nossa própria maturidade existencial. É um convite indispensável para retirar os olhos do palco alheio e iluminar os nossos próprios bastidores. E é por isso que sempre sugerimos compartilhar esse tipo de reflexão com alguém próximo. Às vezes a pessoa ao nosso lado está passando por essa mesma fricção e precisa ouvir isso, né? É verdade. A informação certa na hora certa muda a perspectiva. Com certeza. Agora, baseando-se em todo o percurso que mapeamos hoje e lembrando da premissa central de que não há botão mágico lá fora, de que o poder de intervenção reside no controle interno, nós deixamos aqui um pensamento provocativo para fechar essa exploração. Uma excelente forma de transformar a teoria em observação prática. Qual é a reflexão para quem nos acompanha? Pensemos na rotina diária.
ao lembrar daquele alarme tocando nas manhãs de segunda-feira que nós discutimos lá no início. Aquele no escuro. Aquele mesmo. Se a engrenagem da realidade e o poder de transformação estão de fato nas mãos de cada indivíduo, qual é a única desculpa recorrente que, se fosse completamente abandonada ainda hoje, faria a mente subir um degrau inteiro nessa escala de consciência antes mesmo do dia acabar? Olha, essa é daquelas perguntas que ficam ressoando na cabeça. É para ressoar mesmo. Fica essa investigação interna. Continuemos questionando o roteiro pré-programado. Lembremos sempre, o que nós fazemos hoje define onde estaremos amanhã. Sucesso não é sorte, é decisão. Perfeito. Até a nossa próxima análise aprofundada.